própria palavra de Deus diz que ia chegar esse tempo que um espírito realmente da mentira ia entrar no povo, e o povo verdadeiramente ia até achar que estava servindo a Deus. E o povo está nem aí se eles estão morrendo, não. Eles querem saber se a pandemia está aí, eles perderam verdadeiramente o temor. O temor de quê, igreja? O temor verdadeiramente de morrer, de verdadeiramente levar a doença para matar as pessoas. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará até a sua casa, porque os anjos de Deus, ele vai dar ordem para guardar você. Não adianta verdadeiramente as pessoas procurarem ter uma saída, uma segurança do homem, ela não vai encontrar. Nós temos que verdadeiramente, essa semana, 2 dias da semana, nós já entramos no estágio roxo da pandemia. É uma coisa terrível. Então a cidade fechou de novo. A cidade tornou fechar. E o que vai acontecer com ela? Pastor, o que nós temos a ver com isso? Muito. Porque fechando a cidade, fechando verdadeiramente o comércio, vem o desemprego. Se você é uma pessoa que só lê Bíblia e não ama o seu semelhante, você vai ali em Augusto de Lima, você vai ver ali, eu pior, às vezes eu fico percebendo, olhando. Você vai ver lá, você não vai ver lá pessoas verdadeiramente qualquer não. Eu contei lá uns 5 ou 6 jovens, tanto mulher como bonito ainda, no meio da rua, verdadeiramente mendigando, porque não tem emprego mais, gente. Não tem mais saída, aí o povo vai vender as coisas, não consegue vender e começa, infelizmente, se entregar. Aí ele se entrega ali na bebida, nas drogas, e não consegue ter mais força para voltar verdadeiramente atrás. Isso é obra de quem? Satanás. Porque ele sabe que quando o ser humano afastasse de Deus, o ser humano ia pagar um preço muito alto. E nós já chegamos verdadeiramente nesse dia. Nós estamos nesses dias. Aí se você for lá em Tessalonicenses, o que a palavra de Deus disse? O que detém, que estava detendo verdadeiramente o diabo? O Espírito Santo. Eu falo todo dia que todo dia sobre esse altar, eu falo sobre quem? O Espírito Santo. E sem ele, nós não vamos suportar. Sem o Espírito Santo, nós não vamos verdadeiramente suportar. Mas pastor, não vai. A palavra de Deus sabe que não vai. Quando o Espírito Santo for tirado, aí sim a humanidade vai ver o que é verdadeiramente sofrer. O que é o sofrimento. Mas no momento, o Espírito Santo, ainda Deus está tendo misericórdia de nós e tem deixado o Espírito Santo para nos dar força para continuar. Amém. Graças a Deus que você está aqui nessa noite. Amém, Jesus. Muitos não conseguem. Muitos você pode ter certeza que vai arrumar um lugar para descansar, um lugar para correr verdadeiramente desse vírus, não vai conseguir. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Deus verdadeiramente vai começar a tomar uma decisão sobre a humanidade. A humanidade não está dando valor o sangue de Jesus derramado na cruz. E por isso a humanidade está pagando um preço muito alto. Aí que você continua firme na presença de Deus. Não importa se você chegar na igreja e ter só você glorifica a Deus porque você está na fé. Você sabe para onde você está querendo ir. Não importa se você verdadeiramente está olhando os bares cheios, as pessoas verdadeiramente divertindo, só você está na igreja. Glorifica a Deus, porque Deus está preparando um lugar para você. E Ele prepara um lugar para quem? Para aquele que permanecer até o fim. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Meu Deus, é mais uma noite, ó Deus, que nós entramos na tua casa para te adorar, para exaltar e glorificar o teu nome. É mais uma noite que a tua palavra diz, aleluia, se tivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, aí o Senhor te fazia presente. Então, meu Deus, se faça presente aqui no nosso meio. Presente para quê, meu Deus? Para verdadeiramente nos abençoar, para nos dar força, para derramar o teu Espírito da verdade, para que nós verdadeiramente não desanimamos. Mesmo que verdadeiramente todo mundo se afaste, Senhor, mas nós não vamos se afastar. Nós vamos permanecer firmes, porque nós sabemos para onde nós queremos ir. Nós sabemos que esse mundo vai ser tudo passageiro. Tudo que está aqui um dia vai desaparecer. Mas aquele que crê na tua palavra, esse verdadeiramente estará permanentemente na tua
essa noite. É o que nós acreditamos, verdadeiramente. Amém, igreja? Então você tem um sonho, então vamos cantar. Sonhos que eu tive essa noite. Você teve sonho essa noite? Então vamos cantar. Sonhos que eu tive essa noite. Foi um exemplo de amor. Sonhei na praia deserta. Eu caminhava com nós. Você vai sempre caminhar com ele. Ele nunca vai te abandonar. Amado amor. O Senhor está querendo te mostrar. Mostrar o que é a cena verdadeiramente. Aleluia. Talvez você esqueceu de muita coisa. Aí o Espírito Santo vai te lembrar de tudo que você fez nessa vida. Ele te fez recordar. Ele te fez, aleluia. Aleluia. Dizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 passos de rastros na areia. então o Senhor me falou nos seus momentos passados para guiar os teus passos. Eu caminhava ao teu lado. Minha falta de fé tinha que aparecer. Que hora que ela apareceu? Que hora que a sua falta de fé apareceu? Que hora? De tudo eu sei. Então ao Senhor me clamei, somente o meu rato ficou. Quando eu mais precisava, Ele nunca te abandonou, você que pensou nisso. É você que achou, aleluia. o O Senhor me abandonou. Ele não te abandona não, meu irmão. Instante sagrado, ele me abraçou me dizendo assim: recebi a coroa de espinho. morri numa cruz e duvidas de mim. E esses rastros são meus. Ouça o que eu vou te dizer. Nas suas horas de angústia, Eu carregava você. Amém, igreja? Então, não pensa que aleluia. Uma coisa que eu te garanto está escrito no meu capítulo. Ele te mostrou a cena verdadeiramente que você esqueceu. Mas um dia ele vai te lembrar. No dia que ele abrir o livro, ele vai te lembrar de novo do que você esqueceu. Porque está escrito lá. Tudo ele vai nos lembrar. E vai te lembrar e me lembrar para quê? Ou para nos justificar ou para nos condenar. E que não venha ser para nos condenar. Venha ser para verdadeiramente nos justificar para a glória do Deus Pai. Nós recebemos a alegria da casa do Senhor. Amém, irmãos? Eu também você esqueceu da cena, mas eu e o Espírito Santo vai te lembrar um dia. Amém, aleluia. Vamos adorar o Senhor. glória a Deus. Aleluia. Glória te damos, Jesus. Porque o Senhor é bom. Amém. Graças a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. És fiel. Aleluia. Boa noite de adoração, igreja. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Amém. Como o pastor falou, né? As pessoas estão perdendo o temor ao Senhor. E o temor não quer dizer medo, quer dizer respeito. Respeito à palavra, respeito ao que ele fala. Então hoje vamos louvar o Senhor de todo o coração. Quem não souber o louvor, feche os olhos. Mas creio que o Senhor quer falar com você. Se você está aqui porque você é escolhido dele. aleluia. És fiel, Jesus. És maravilhoso. Glória a Deus.
sua vida. É maravilhoso. Santo é o nome de Deus. Glória a Deus. Não tem que desistir, igreja. Pessoas estão desanimando. Mas aleluia. Permanece aí que Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Senhor,
Deus, Ele quer mais de você. Olha, você vai pegar esse tempo, pega esse tempo, investimento, oração é investimento. O que você investe hoje, você não vê o fruto lá na frente? Assim é a oração, assim é a dedicação que você gasta, Jesus. Comece a pensar em investimento. Hoje eu vou entender que eu vou investir no meu Senhor. Eu vou investir o meu tempo, a minha felicidade, tudo que eu tenho. Coloque a sua vida e deixa Deus agir, deixa Deus queimar na tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Nós temos um fogo cerrado no nosso peito, aleluia. Ele não nos dá descanso, aleluia. Aqui é o nome de Jesus, igreja. Aleluia. Maravilhoso, és fiel, és santo.
coloca problemas na nossa cabeça que Deus é fácil de resolver, mas a gente esquece de confiar. Verdade. E quando ele pede na música dele, ele fala assim: o meu louvor, teu é o reino. Se ele pode tudo, se ele fez tudo, se ele criou tudo, ele pode fazer tudo por você. Ele só falou: conversa comigo, põe a tua vida nas minhas mãos. E essa música que a gente vai cantar agora sempre me tocou muito, porque ela fala: liberta-me de mim. Às vezes a gente fica pegado nas nossas manias, nos nossos medos, e esquece de olhar para Deus. Esquece de olhar tudo que Ele já transformou na sua vida, de agradecer. Então eu digo para Deus: liberta-me de mim mesmo. Tira o meu pecado, tira o meu medo, tira aquilo que me trava, Senhor. Aquilo que me impede de orar, aquilo que me impede de profetizar, aquilo que me impede de receber a tua bênção. Às vezes a tua bênção está nas tuas mãos. E você está esquecendo de acreditar. Você sabe que está perto de chegar, você com medo não vai. E o medo te trava. Então peça a Deus: liberta de mim. Tira, Senhor, tudo aquilo que não presta. Tira aquilo que não provém do Senhor. Tira os pensamentos maus, os pensamentos que são lançados pelo diabo. Tira, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que me impede de ser. Aquele medo, Senhor, que me impede de olhar para frente e acabar não rimar. Porque Deus pede que você confia. Segue Ele, o foco é olhar para Ele. Não olha para o lado, não olha para as ondas. Olha para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo pode. Glória a Deus por tudo fez. O meu próprio mar. Glória a Deus por tudo fez. Sem guardança, o que seria de mim? Não entendi.